Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Amém. Vamos dar continuidade à série de estudos que a gente vem fazendo a respeito deste livro aqui, Questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. E o autor ele vai enfatizar a necessidade de fazer a triagem teológica, né? E aí a gente já viu essa prática referente ao batismo, e a gente teve uma aula no passado, no domingo passado, referente a esse aprofundamento da questão do batismo, o modo como se dá o batismo, se por imersão, se por aspersão, então, com o pastor Diogo. E hoje, diferente do que eu tinha lhe dito, eu me enganei, não é a respeito do batismo, mas sim a respeito dos dons espirituais. Ele traz 3 exemplos práticos. O primeiro é o batismo, o segundo, os dons espirituais, e o terceiro, provavelmente no próximo domingo, é sobre o ministério feminino. Ok? A gente vai adiantar aqui um bocado. Antes que a gente chegue lá, eu gostaria de pedir para que o pastor Diogo ore neste momento, para que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo teu servo que preparou esse estudo, e que o Senhor possa abençoá-lo e usá-lo para precisamos aprender e crescer essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, referente aos dons espirituais. Antes que a gente entrasse na questão tal como o livro trata, eu quis trazer um pouco a definição do que é o dom espiritual numa visão bíblica, teológica, para que a gente possa entender melhor. Também queria já desde agora explicar que o próprio autor do livro ele é continuista, mas ele não se propõe a defender uma linha ou outra. Ele se propõe apenas a mostrar na prática. Ele mostra alguns pontos de vista, sim, mas a intenção dele no livro é mostrar na prática como é que pode ser feito essa triagem teológica, como é que se pode classificar essa questão das doutrinas dos dons espirituais, tanto como, a depender do caso, né, a depender da igreja e da pessoa, tanto como secundária ou como terciária. Então vai depender muito de como a igreja entende esses dons e como aquele membro entende esses dons. E a partir dessa dinâmica, essa doutrina ela pode ser classificada tanto como secundária como terciária, ok? Então esse é o objetivo. E aí eu peguei aqui uma definição, trouxe para vocês uma definição dos dons espirituais, né? Então na teologia reformada, os dons espirituais, aqui vem do grego, né? Charismata, de onde vem também carisma, né? Então a gente vê aí o movimento carismático, vem dessa palavra do grego aqui, que tem a ver, que significa dons da graça ou dons imerecidos. Então a gente vai ver que de fato os dons são os dons, a gente não faz por merecer. É Deus que distribui de acordo com a sua vontade, independente do merecimento de qualquer um de nós. Então de fato é um dom. Embora muitas vezes no nosso evangelicalismo é tratado como se fosse algo merecido, né? Algo que possa ser buscado, tido, conquistado. Mas a gente vai ver que é um dom, é uma graça. Eles são compreendidos como habilidades especiais e sobrenaturais. Então sempre habilidades especiais e sobrenaturais. Não tem a ver com talento, não é o nosso talento natural. Não é nada disso. É algo sobrenatural dado por Deus, de forma graciosa. Concedidos pelo Espírito Santo a cada crente. Cada crente também, todos nós temos. Não tem um crente que não tenha pelo menos um dom. Ele precisa desse dom para contribuir também. A gente vai ver que o objetivo da distribuição desse dom é a edificação da igreja, né? Então ele vai estar contribuindo também nessa edificação. Então é concedido pelo Espírito Santo a cada crente com o propósito fundamental de edificar a igreja de Cristo e capacitá-la para o serviço. Mas uma observação sobre os dons: esses dons não são talentos naturais desenvolvidos, mas sim capacitações divinas que manifestam a graça de Deus na vida do crente e na comunidade. Então, mais uma vez, é uma capacitação divina que vai servir ao propósito de manifestar a graça de Deus na vida do crente e na vida da igreja, a comunhão. Os dons têm origem divina, né? Então os dons são distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua soberana vontade. A gente pega
esse ensinamento lá em 1 Coríntios 12, 11 e 18, e pelo Cristo ressurreto e glorificado, né? O texto lá em Efésios 4, 11 vai dizer que Cristo distribui dons. Eles não são adquiridos por mérito humano, mas são dádivas da graça de Deus. Então, mais uma vez, fica bem evidente que os dons não são conquistados, não são merecidos, mas são simplesmente dados. E dados como? De acordo com a vontade de Deus. Ele distribui de acordo com a sua soberana sabedoria e de acordo com a necessidade da igreja. E aí cabe a cada um de nós desenvolver aí esse ministério, servindo-se do dom dado. Ok? Também há uma grande diversidade de dons. A gente vai ver uma lista, eu peguei uma tabela na internet, onde tem a lista de um monte de dons lá, citados na Bíblia. E a gente vai ver também a classificação deles entre dons extraordinários e os dons ministeriais, né? Diversidade. A gente vai ver que há uma grande variedade de dons espirituais, como listados em passagens como Romanos 12, 6 a 8, né? A gente também vê uma listagem em 1 Coríntios 12, de 4 a 11 e 27, 31, ainda em Coríntios, 1 Coríntios, e Efésios 4, 11. Essa diversidade reflete a riqueza da operação do Espírito e a multiplicidade da necessidade da igreja. Então vai refletir a riqueza da operação do Espírito e também a multiplicidade da necessidade da igreja. Ele está dizendo que a igreja tem muitas necessidades e essas necessidades são supridas através desses dons dados por Deus. Ok? Que mais uma vez esses dons não são talentos. E qual o propósito desses dons, dessa variedade de dom distribuída pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, para a igreja? Qual é o principal objetivo? Qual o propósito disso aí? O principal objetivo dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, conforme 1 Coríntios 12, 7 e Efésios 4, 12. Eles são ferramentas para o serviço mútuo dos crentes, visando o quê? Qual o propósito? Visando o crescimento espiritual, a unidade e a maturidade da igreja, e não a autoedificação individual ou a busca por status. Então os dons não servem para você ter status, para você se sobressair, mas sempre vai estar visando aqui, o auxílio mútuo, a edificação da igreja, vai estar sempre voltado para o ministério, para a igreja, para o serviço. Então vai estar sempre voltado ali para o corpo e não fora do corpo, né? Então não é questão de status. E eu não sei como está a realidade hoje, mas eu vivi um tempo numa igreja pentecostal e a gente via que ter certo dom, como o dom de língua, servia como status. Então, inclusive, ocupavam alguns cargos quem tivesse esse dom. Então, existem esses problemas, né? Universalidade. Embora cada crente receba dons específicos, a distribuição é para todos os cristãos. A gente vê isso lá em 1 Pedro falando que todos os crentes, né? Todo cristão ele vai ter ali o seu dom. De modo que cada membro do corpo de Cristo tem um papel vital a desempenhar. E quando ele não desempenha esse seu papel, o corpo sofre, né? Então, tem essa responsabilidade para com um dom. Mais uma vez aqui, distinção de habilidades naturais e cargos. Então vai enfatizar mais uma vez que o dom, ele é algo de fato sobrenatural. Ele distingue-se das habilidades naturais e dos próprios cargos, né? A gente vai ver na Bíblia que para ocupar alguns cargos tem uma lista de características próprias às pessoas. Então, ser marido de uma só mulher, ser exemplo, tem tudo lá. Mas a questão dos dons é diferente. É crucial distinguir os dons espirituais de habilidades naturais, como tocar um instrumento ou escrever, ou de cargos eclesiásticos. Embora os dons possam ser usados através de habilidades naturais ou em contextos ministeriais específicos, né? Tipo, a pessoa ocupa lá o cargo de presbítero ou pastor e ele vai exercer, sendo presbítero ou pastor, aquele dom que Deus lhe deu. Mas isso aí se distingue do seu cargo. Eles são, em sua essência, capacitações sobrenaturais para o serviço.
Deu para entender? Ficou clara essa questão? Ok. Então, o resumo de tudo, diante do que a gente viu, os dons espirituais são manifestações da graça de Deus, unicamente graça, ninguém merece dom nenhum, mas Deus, conforme sua bondade, sua sabedoria, sua grandiosidade, resolve nos dar, de acordo com a necessidade da igreja e sua boa vontade. Não tem nada a ver conosco, mas sempre com Ele. Da graça de Deus, que equipam os crentes para o ministério, para o serviço, fortalecem a igreja e glorificam a Deus, permitindo que o Evangelho seja proclamado e a vontade divina seja cumprida no mundo. Amém? A questão do... uma dúvida, o dom de tocar um instrumento, será que é dom ou de cantar? As pessoas que nascem com uma voz assim, que é incrível, né? Então, esse dom natural, até mesmo com essa habilidade natural, é onde está a questão, até de ímpio, né? Pessoas que não são crentes, mas que desenvolvem capacidades assim absurdas, determinada idade, você vê que vem em uma unidade, duas, você já vê que o negócio flui, né? Eu entendo que quando é voltado para o crescimento do reino, nós podemos sim considerar como um dom. Quando não é para o reino, aí eu considero como um talento natural. Por exemplo, mas ao mesmo tempo, né, não existe na Bíblia o dom de cantar. Eu falo dom de cantar. Né? Mas aí eu vou da dúvida. O canto é um dom quando é voltado para o serviço do reino ou não, porque não está na Bíblia? Entenderia? Adilson, é uma dúvida que eu tenho, verdade. Eu nunca me aprofundei nisso, mas diante do que o senhor falou e com minha pouca experiência, eu entendo que, de fato, parece ser uma habilidade, se a gente for partir do princípio que não temos nada e toda a sabedoria, conhecimento, tudo nos é dado por Deus, de fato, Ele vai distribuir, Ele vai dar a quem Ele entender como um dom, uma graça merecida, que a gente não fez por merecer, né? A gente vai ver que tem gente que não fez por merecer aquele conhecimento, aquela habilidade, apenas desenvolveu. Tem gente que nunca entrou numa faculdade de música. Eu tenho um amigo assim, ele nunca entrou numa universidade, numa faculdade de música, ele nunca foi para uma escola de música e ele toca todos os instrumentos. Enquanto eu fui ainda para a escola de música ali na Várzea e sou uma anta em relação a tocar instrumento. Então veja, eu não sou uma topeira em relação a isso. Vai cortar lá, né? Não, só para ver um pouco sobre isso. É incrível, eu achei esse panorama, eu ia apontar isso, né? Que é uma dispensação meio estranha, mas eu sempre tive a visão de que Deus colocava em algumas pessoas um louvar. Independente seja com a vida ou instrumental, assim, mas tem pessoas que você vê que ele tem um trato diferente, né? Você pode até, eu acredito que você desenvolve, né? Alguns talentos, mas tipo, como cantar. Tem um amigo meu que o cara abre a boca, o cara de meu mundo, mas o cara tá no céu. O cara é cristão e tudo mais, mas pô, aquilo ali não é nada, pelo menos eu vi assim, que não é natural, não. Aquilo ali Deus colocou nele. Deus colocou naquele cara ali, mas pô, é incrível, desde criança. Cantava, a gente fazia, caramba, que negócio diferente, né? Diferente. Aí, de fato, a gente vê que a pessoa já nasceu com aquilo ali, ele só precisa desenvolver. Então é algo ali que com pouquíssimo esforço ele vai desenvolver. Enquanto eu, uma topeira, por mais que eu passe a vida tentando aprender a cantar, eu não vou aprender a cantar. Só com o corpo glorificado, que aí eu vou ter uma afinação, espero eu, né? Uma afinação boa e não vai desafinar no grande coral. Mas enfim, quando a gente vai partir para cá, para essa questão aqui, há uma grande distinção desses dons espirituais aqui. Por quê? Porque esses dons não são dados a todos, mas aos crentes, aqueles que foram regenerados, que foram salvos. Então, aí é para a edificação da igreja. Então, diferentemente desses talentos como cantar, que tanto o crente quanto o ímpio tem, então esses aqui são dons que são dados aos crentes, aqueles que foram... Eu entendo assim, que, por exemplo, você vê aquele cantor Luciano, né? Luciano, irmão do Zezé, né? Sempre cantou e tal, mas parece que antes ele é a segunda voz, né? Sim. E a gente nunca percebia muito a voz dele, né? É uma segunda voz excelente, né? Mas, sim, quando hoje ele se converteu, eu acho que esse talento que foi dado por Deus, que ele desenvolveu pelo menos, hoje Deus transforma em dom por causa
do Espírito Santo. Entende? Tem uma questão interessante que o próprio livro, se não me engano foi o livro, o autor vai dizer que esses dons espirituais, alguns dons, eles podem ser expressos, eles podem ser exercidos por meio desses talentos naturais, entre o que o senhor está falando. Então ele pode trazer uma palavra de conforto, exortação, ele pode exortar as pessoas, animar as pessoas por meio da música. Então ele pode usar o dom que ele tem por meio da música, exercer por meio da música. Então faz muito sentido o que o senhor está falando dentro dessa visão, né? Então ele pode... Às vezes, por exemplo, tem gente que tem uma facilidade muito grande de gerência, né? de liderança. No mundo secular, né? Aprende e tal. Mas quando essa pessoa se converte, esse talento de liderar nos transforma num dom, porque digamos assim, turbinado pelo Espírito Santo, sabe? No meu caso, eu não tenho liderança fora da igreja. Eu não tenho, assim, fora da igreja, até hoje, eu não consigo exercer liderança em quase nada. A não ser que seja dado para mim mesmo alguma coisa, né? Quando eu trabalhava no posto de saúde, e aí eu tinha que ser liderança para poder dizer o que a pessoa ia fazer, né? Mas eu percebo que não é natural, não é algo... Agora, dentro da igreja, para as coisas de Deus, parece que quando chega a liderança para mim, o negócio é diferente, sabe? Está entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Não tem uma liderança natural, um dom natural, ou um talento natural. Mas quando é necessário, principalmente na igreja, eu consigo manifestar de forma melhor. Sim. Sabe? Eu pelo menos tenho desejo de fazer. No mundo, para as coisas do mundo secular, não tenho desejo de liderança nenhuma. Mas para a igreja, parece que é algo mais natural. É interessante essa questão do dom e do talento. Eu botei aqui a lista que eu tinha conseguido aqui na internet. Então a gente vai ver que tem algumas coisas aqui que pode ser exercidos, alguns desses dons aqui, pode ser exercido facilmente através de dons naturais, né? Então, tipo, por meio da música, a pessoa pode ali, trazer uma mensagem de compaixão, sabedoria, conhecimento, né? Então, o ensino também pode ser por meio de música. Então, por meio de talentos naturais, ajuda e assistência, a administração, que o pastor falou. Então, de fato, realmente pode coincidir, né? Então, vai potencializar aquilo que a pessoa já tem de forma natural. Potencializa. Pelo menos eu, tentando conciliar o que o pastor falou e com um pouco que eu entendo nesse sentido, acho que faz sentido, né? Parece coerente. Ok, gente? Eric, alguma coisa, Eric? Para falar nesse sentido? Acrescentar? Então, ok, essa parte. Agora a gente vai exatamente para o livro, como é que ele trata essa questão. Primeiro ele vai falar a questão se os dons cessaram ou se os dons continuam. Claro que a questão não envolve todos os dons, a gente vai ver. Então, o debate dos dons, o tópico, a discussão é sobre se os dons espirituais mais miraculosos, mais espetaculares, tais como profecia, cura e línguas, ainda estão ativos hoje. Então percebam mais uma vez que não são todos os dons, mas são os mais miraculosos, espetaculares, tipo profecia, cura e línguas. Se eles ainda continuam. Aqueles que acreditam que eles continuam são continuistas. Aqueles que acreditam que eles cessaram são cessacionistas. Ok? Qual o perigo neste assunto? Este é um assunto polarizador, né, que divide, polariza, põe de lado cada um desses grupos, os que continuam, que acreditam que os dons continuam, e os que acreditam que eles cessaram. Porque crer em uma coisa é descrer da outra, né? Então é coisas completamente opostas. E pode causar divisão na igreja. Então a gente viu que uma característica de uma doutrina secundária é aquela que não vai fazer com que as pessoas deixem de ser irmãos, mas pode causar divisão na igreja. Por quê? Porque são crenças opostas ali que impedem o convívio contínuo ali das pessoas, né? Então, de fato, isso aqui é uma doutrina que pode causar a divisão na igreja, apesar de não ser uma doutrina central, uma doutrina primária. Ok? Conseguiu relembrar a questão da doutrina primária, doutrina secundária? Então, ela é caracterizada como uma doutrina secundária, que pode ser, dependendo do caso, a gente vai ver na frente, uma doutrina terciária.
O objetivo do autor, mais uma vez, é entender a diversidade de visões, especialmente na tradição reformada, e situar o tema como uma doutrina secundária ou terciária. Então, mais uma vez, o autor ele é continuista, né, eu falei para vocês, mas ele não vai tentar defender a sua ideia, mas ele vai apresentar só essa doutrina na visão reformada e tentar situar essa doutrina como uma secundária ou uma terciária. Ele vai fazer a triagem. Ok, posição. O cessacionismo, né? Como pensam os cessacionistas? Eles pensam que certos dons cessaram, pararam em algum tempo da antiguidade. Exemplo, após a morte do último apóstolo ou o fechamento do cânon. Então, a partir desse momento, depois da era apostólica, esses dons miraculosos, extraordinários, que, segundo os cessacionistas, eles serviam justamente para aquele momento específico da história, para o crescimento do cristianismo naquela época. Então, após esse período apostólico aqui, esses dons vão cessar. Após o fechamento do cânon, né? Então muitos dos apóstolos foram profetas, e no sentido de trazer revelação autoritativa. Então a gente tem os escritos de Paulo, a gente tem os escritos de Pedro. Então, nesse sentido aqui, depois disso, esses dons de profecia, né, eles foram encerrados com o fechamento do cânon bíblico. Por que eles acreditam nisso? Acreditam que os dons eram para confirmar a mensagem, confirmar o evangelho, né, e o ministério dos apóstolos, e não são mais necessários. Então, esse é o principal motivo pelo qual se acredita que os dons cessaram. Aí vem a outra corrente, aqueles que acreditam que os dons continuam. Claro, mais uma vez eu enfatizo, são os dons espetaculares, né? São aqueles dons extraordinários. Então, como milagre, línguas, profecias. Aí vem os continuistas. Todos os dons listados no Novo Testamento, essa tabela aqui, ó. Sim, deixa eu aproveitar a tabela. Então, os cessacionistas, eles acreditam que esses que estão aqui marcados com extraordinário são os que cessaram, tá? E aqui é em comum acordo entre as duas correntes, ó, esses dons ministeriais, as duas correntes concordam. Agora, o interessante é que o dom é extraordinário. Muitos não acreditam que o dom continua, mas, por exemplo, dom de milagres, de cura, não significa que não haja cura. Muito boa. É diferente, né? Muito boa colocação, por exemplo, eu não creio mais que existe o dom da cura. Alguém que com Pedro, que a sua sombra curava, né? Mas não é que não existe cura, um milagre. Acontece, mas ninguém tem mais esse poder, digamos assim, de exercer, né? Põe a mão e a pessoa é curada. Então eu posso impor a mão, posso orar, a cura pode acontecer, mas ela não aconteceu porque ele tem um dom. Aconteceu porque Deus operou. Né? Porque quem tem um dom, todas as vezes vai, ou quase todas, né? Vai acontecer, né? Então é mais ou menos essa diferença aí. Ô pastor, também se encaixa aquela questão de a motivação em si, porque tipo, boa parte dos dons era para evidenciar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo também, né? Então boa parte dessa sessão seria por isso também, como o dom de línguas, exemplo, que tinha um motivo de espalhar o evangelho. Exato, foi um dom para quem tem com objetivos muito claros, para que houvesse no momento da conversão uma evidência clara, óbvia. Por exemplo, Pedro creu que Cornélio e a família realmente receberam o batismo no Espírito Santo por causa da evidência do dom de língua. Isso aconteceu com a gente, aconteceu com eles. Então ele disse, olha, então o evangelho realmente é para todas as nações. Então o dom de língua é uma evidência clara para que não houvesse dúvida de que Deus estava salvando gentios e não gentios. Né? Então foi uma evidência clara. Então não há mais necessidade hoje em dia? Não há necessidade. Então pelo menos esse é o pensamento cessacionista, tá? Não estou dizendo que é o meu pensamento não, porque esse é o pensamento cessacionista. Então as curas, o poder manifestado por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos, era para que as pessoas pudessem olhar e ver que eles realmente eram
aqueles que estavam no nome de Jesus, né? A evidência do Evangelho pudesse crescer. O que o pastor pontuou é extremamente necessário aí, muito importante. Eu vou falar porque eu vou repetir o que ele falou, porque eu estou com o microfone. Não sei se a fala dele vai sair na gravação, mas até quem crê que os dons cessaram, esses dons extraordinários, crê que cessaram como um dom, como um dom dado a uma pessoa, que aquela pessoa vai orar e que a maioria das vezes que ela orar, ou todas as vezes que ela orar, o milagre vai acontecer. Então, não se crê dessa forma, mas se crê sim que Deus continua operando, Deus não mudou, e de acordo com a vontade dele, ele pode usar uma pessoa ou qualquer outra pessoa ali para manifestar essa cura, manifestar esse milagre, essa coisa extraordinária, né, que foge do comum. Então, dizer que Deus não opera seria tolher Deus, seria colocar Deus dentro de uma caixinha e diminuir todo o seu poder, toda a sua autoridade. Então, entenda bem, quem diz que cessou em forma de dom. Então não tem mais aquela pessoa específica que vai orar, vai colocar a mão e todas as vezes que ele orar vai acontecer. Isso não acontecia nem com o próprio Paulo, né? A gente vai ver que ele tinha doença, né? Ele vai falar que tinha um espinho na carne, e que já tinha orado várias vezes. Muitos entendem como se fosse uma doença, talvez a cegueira, mas enfim, ele não foi curado daquilo. Então não quer dizer que é de acordo com a vontade da pessoa, até mesmo quando a pessoa tem o dom. Então é de acordo com a vontade de Deus mesmo, é para manifestar a glória de Deus, não a glória da pessoa. Ok? Então agora os continuistas. Então, os continuistas vão dizer que todos os dons listados do Novo Testamento continuam válidos e ativos ao longo de toda a era da igreja. Acreditam que os dons são para edificação da igreja e pregação do Evangelho, e eles continuam, né? A precisar de confirmações, né? Então essa pregação continua a precisar da confirmação, especialmente em novos contextos. E aí, como eu falei para vocês, eu trouxe essa tabela da internet, onde a gente vai vendo os dons de profecias aqui, mas são profecias autoritativas, né? Como foram as dos apóstolos, serviam como a própria mensagem de Deus, né? Que servem como a própria mensagem de Deus. Eles falavam em nome de Deus. Então a gente tem aí os escritos dos apóstolos. Então, com o fechamento do cânon, acredita-se que esse dom foi cessado, extinto, né? Servidão, um dom ministerial, o ensino. Aqui a gente vai ver nas referências. Então eu vou disponibilizar esse slide lá no grupo para quem quiser pesquisar, quem quiser ver as referências. Exortação, né? Incentivo aqui. Dar, liderança, compaixão, sabedoria, conhecimento, fé. Aí aqui, ó, miraculoso ou extraordinário, cura, milagres, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Se tinha alguém que falasse em línguas, também teria que ter um intérprete, né? Para que servisse como profecia. Eu nunca vi esse. Ele só viu de língua, né? Uma interpretação eu nunca vi. E ainda tem a dificuldade de ter a certeza ou não se a pessoa está interpretando da forma correta, né? Ainda tem isso, porque a pessoa pode, infelizmente, mentir, né? O apostolado, né? Também foi extraordinário. E hoje a gente vê um monte de apóstolos. Ajuda, assistência, administração, evangelismo e o pastoreio. Então, todos esses aqui abaixo são ministeriais juntamente com esses aqui. Ok, gente? Deu para perceber a diferença? Agora vamos lá para como é que a visão reformada trata desse assunto ao longo dos anos, né? Até mesmo dentro da visão reformada há uma diversidade de formas de crer no cessacionismo, né? Então o cessacionismo não é uma única posição reformada. Há 3 categorias principais. Há uma diversidade, há formas de crer diferentes dentro do pensamento reformado. Então existem os cessacionistas estritos, negam qualquer manifestação genuína dos dons miraculosos após a antiguidade. Então após a era apostólica não há mais nenhuma manifestação desses dons extraordinários. Exemplo aqui é esse aqui, ó, o Warfield, não vou saber pronunciar. Ele focou no papel de confirmação apostólica dos dons. Foi aquilo que Eduardo falou. Então e o Jonathan Edwards também, né?
Então eles vão lá focar nesse papel de confirmação apostólica. A gente vai ver o tempo todo também, inclusive até os próprios milagres de Jesus, a Bíblia dizendo que ele praticou aquele milagre para que se confirmasse tal profecia, tal coisa foi dita. Então também Jesus vai falar, né, que ele teria um poder para fazer milagres, para confirmar, enfim. Então eles vão focar nesse período aqui do tempo. Então após esse período passado, não haveria mais necessidade. Então esses aqui são os cessacionistas estritos. Uma outra corrente são os cessacionistas moderados. Então eles já são um pouco mais ameno, né? Sustentam que os dons não são normativos, não são regras, não são autoritários, né? Não servem como regra e fé de prática. Agora eu fiquei procurando ver se eu estou usando autoritativo. Não é autoritário, é autoritativo. Não são autoritativos. Mas podem ocorrer em momentos e contextos extraordinários. É aquilo que a gente estava conversando. Então eles não são regras, não vai ter aquela pessoa que vai exercer aquele dom sempre, mas pode acontecer de em algum contexto Deus reavivar os ofícios conforme a necessidade. Então é uma visão de João Calvino e John Owen. John Owen, para quem não sabe, É um grande puritano, né? Mas eu fico com o John Knox. John Knox vai falar daqui a pouco, né? Ele ali. O nosso aqui é o pai do referido, né? Na Escócia. E aí tem os continuistas reformados, né? São aqueles que acreditam que esses dons extraordinários permanecem. Então eles afirmam a validade dos dons de forma mais permanente, normativa aqui, ó. Exemplo, Martinho Lutero e o John Knox. Afirmam a continuidade de todos os dons e até a profecia, distinguindo da revelação bíblica. Ele acredita que os dons continuam até mesmo esse de profecia, mas essa profecia aqui não tem o mesmo valor que a profecia dos apóstolos, que era autoritativa, né? Então era ali a própria palavra de Deus ali para servir como regra de fé e prática para todos. Então há essa distinção aqui. O cano está fechado, nada do que vai ser revelado após aquilo vai ter o mesmo valor de regra como a Bíblia. Até entre as profecias, existem níveis diferentes de profecia. Tem a profecia de Isaías, você não pode comparar, né? A profecia de Isaías com a profecia por exemplo, quando aquele Atos dos Apóstolos que foi a profecia que haveria uma fome grande. Em Atos tem um profeta que presencia uma fome gigante. É Ágabo não, Ágabo. Não, né? Ágabo vai e profetiza que Paulo iria ser preso. Esse eu lembro. A profecia de Ágabo, né? Então é diferente da profecia de Isaías. São níveis diferentes de profecias. Né? Então, dentro da profecia tem níveis diferentes aí de revelação. Os profetas de hoje em dia seriam profetas menores, assim, né? Profetas não no mesmo nível do profeta Moisés, por exemplo. Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Vamos lá. E aí ele vai falar da importância do tema, né? Ele vai dizer que essa importância do tema vai variar dependendo de outras crenças associadas. Então aqui, ó, teologia da segunda bênção, que é aquilo que o pastor tinha falado. Então os pentecostais, o pentecostal clássico, ele vai acreditar que o falar em línguas é sinal físico inicial de uma experiência distinta e posterior ao novo nascimento. Então a pessoa foi regenerada, foi nascida de novo e depois, tem uma segunda bênção aqui, ela é batizada com o Espírito Santo. E o falar em língua é esse sinal inicial aqui. Então é uma evidência visível ali de que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo. Então está muito ligado aqui a essa teologia da segunda bênção. Aí tem os carismáticos, chamados terceira onda. Então já é mais recente, é dos anos 80, 90 para cá. Essa terceira onda é um reavivamento. Eles acreditam num reavivamento que vem surgindo continuamente dos anos 80 ou 90 para cá.
não afirmam essa teologia, né? Eles não acreditam na segunda bênção ali, eles veem o batismo no Espírito como parte da conversão inicial, ou seja, você foi convertido, você já foi batizado com o Espírito Santo naquele momento. Essa distinção aumenta a complexidade da coisa, né? Então a gente vê que há própria divergência até mesmo no meio carismático ali. E aí ele nos instrui a ter algumas atitudes gerais, né? Ele vai dizer que o debate se mistura com diferentes atitudes sobre adoração, batalha espiritual. Então a gente vai ver aí que essa questão dos dons vão envolver também, embora seja de forma direta ou indiretamente, outros assuntos, principalmente no meio pentecostal, como batalha espiritual, oração por enfermos, interpretação de sonhos, que são questões distintas dos dons, né? Não tem a ver com os dons em si, mas muitas vezes acabam se relacionando e entrando no jogo da discussão dos dons espirituais. Então tudo isso aí vai fazer com que o debate seja cada vez mais complexo. E aí ele vai dar um exemplo para a gente de como classificar, que o livro, a intenção do livro é justamente essa classificação aqui, né, a triagem teológica, é nos mostrar como existem doutrinas primárias, que são aquelas lá sem as quais o evangelho fica aleijado, né? Ele perde sua essência. Então você discordar daquilo ali, necessariamente você está discordando do cristianismo, você não é cristão, está passando ali dos limites daquilo que é cristianismo. As questões secundárias, que são aquelas que não fazem com que você seja necessariamente um herege, você não está negando a fé, mas vai causar divisão. E as terciárias, que são mais amenas ainda, né? Então a gente vai ver aqui que pode-se conviver na igreja mesmo tendo uma opinião um pouco diferente daquilo. Vai depender muito do contexto. Então ele vai trazer dois cenários. Ele vai trazer um cenário aqui onde ela pode ser classificada como essa doutrina, né, dos dons pode ser classificada como uma doutrina terciária, e um segundo cenário onde ela vai ser classificada como uma doutrina secundária, que necessariamente vai levar ali a uma divisão. A pessoa vai ter que ver ali uma igreja onde ela se adequa melhor, né? Porque ela mesma não vai concordar com a posição da igreja. Então vamos lá, ele faz dois cenários fictícios ali. Primeiro cenário, ele vai tratar de John. John é continuista, ou seja, ele acredita que os dons continuam. Ele pratica, né, ele é continuista que pratica dons em particular, mas não os exige de outros, né? Igreja é funcionalmente cessacionista, mais humilde. Vamos lá. O cenário é o seguinte: John é continuista e está numa igreja que é cessacionista, mais humilde, que não cobra aquilo ali o tempo todo, que não está muito preocupada com isso. E ele também não está, tá vendo? Ele pratica em particular, ele não pratica na igreja, ele não é sapatinho de fogo na igreja, ele não gira, não roda, então ele não pratica na igreja. E nem exige que os outros, né? Ele entende que nem todos vão ter o dom de falar em línguas, nem todos vão ter o mesmo dom. Nesse caso aqui, como ele é contido, ele não cobra dos outros, ele pratica em particular, e a igreja também não está preocupada com isso, não está. No livro ele dá o exemplo que a igreja ainda nem se definiu, então está meio ali em cima do muro. Então nesse sentido aqui, as convicções são mantidas com humildade e paz, não sendo centrais para o ministério. Então ele vai lá, ele fala da sua posição quando vai ser recebido na igreja por conselho. O conselho aprova, só diz para que ele não crie caso no meio da igreja. Esse é o exemplo que ele dá, tá? Não crie caso no meio da igreja e tudo bem, eles vivem em harmonia. Não há conflito, não há necessidade de uma separação. Já o segundo caso, ele é mais acirrado. O Michael, ele é continuista, que exige a experiência dos dons como evidência do Espírito Santo, ou seja, ele acredita que todos, para ser verdadeiramente crente, precisa do dom da segunda bênção, dom de línguas, precisa falar em línguas. E o culto avivado é aquele onde as pessoas falam em línguas, onde as pessoas são aquele culto fervoroso, né? Sapatinho de fogo. Então, ele está... O que foi, gente? Sapatinho de fogo? Ok, canela de fogo, né? Eu cresci numa igreja assim, né? Minha mãe é pentecostal. Eu cresci numa igreja pentecostal. Você é do manto. Do manto.
Aí ele é continuista, ele é do manto, ele é do reteté, né? Ele acredita que o culto avivado é aquele culto fervoroso, onde as pessoas falam línguas, onde tem muito fogo, o fogo do céu desce, e do manto, que tem que ir para o monte de madrugada. O que foi, Eduardo? Um monte de lençóis que a gente tem ido, né? Igreja é agressivamente cessacionista, né? Então aqui já tem uma igreja que está decidida, que de fato tem uma convicção doutrinária e é cessacionista. E o cabra é completamente o oposto, né? O que é que vai acontecer? Aí a doutrina se torna uma doutrina secundária, que vai causar separação entre os membros ali, né? Então as práticas e as convicções são mutuamente excludentes. Então esse aqui acredita que o culto fervoroso é aquele que vai ter manifestação dos dons ali presentes, dom de língua e tudo mais, senão não é um culto fervoroso, e que os irmãos que não manifestam isso não são irmãos ou não são fervorosos o suficiente. E aí o que é que acontece? Vai causar uma constante frustração e o conflito prático. Então, de fato, aí sim, essa doutrina seria enquadrada como uma doutrina secundária. Por quê? Porque seria difícil a convivência entre os irmãos. Ok? Eric quer falar. Voltando um pouquinho ao cenário fictício de John, para que nos esqueci uma memória sobre a consciência. Sim, vai ferir a consciência da pessoa, né? Pois é, seria tudo não há, por mais que ele seja reservado, faça tudo particular, para ter benefício, né? Mas pode ser. Sim, mesmo assim ainda teria o problema dele estar em constante guerra, né, com as suas convicções. Ele estaria infringindo, ele estaria ferindo, violando a sua consciência também. Tem essa questão. A não ser que a sua consciência não esteja tão bem formada, como também não está formada a da própria igreja, né? A igreja ainda não tem ali uma determinação específica no cenário fictício, né? Então, por isso que ainda é possível. Mas essa questão que Eric colocou é muito importante, porque em primeiro lugar ali tem a questão da sua convicção, da sua consciência. A gente tinha tratado na aula anterior quanto a isso. Então você vai estar ali e o tempo todo você vai estar pensando, poxa, mas não é assim. E a gente viu também que tudo que não vem da convicção, né, é pecado, né? Então a gente precisa estar convicto ali das doutrinas, daquilo que é praticado. Então tudo que não convém ali, aquela convicção bíblica. Ou o contrário, né? Imagine que eu não creio assim, ensine assim, né? Então, o contrário. Ele é suspeito, viu? Ou o contrário, né? Porque pode ser que eu não creia e ensine dessa forma, então também vai ferir a consciência. E isso é interessante porque foi uma das coisas que me fez sair de uma outra igreja, né? E ir para a igreja presbiteriana. Não é sair da igreja presbiteriana que eu estava anteriormente, é de outra igreja que não era presbiteriana, era uma igreja batista. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer as doutrinas da graça, e aí eu comecei a entrar em crise. Então foi o que me fez sair. Então, a partir do momento que eu fui me deparando com aquilo, eu já estou limpando minha barra aqui antecipadamente. Então, mas sim, então vem a questão da consciência, né? A questão ali de infringir a consciência. E eu ensinava lá também, né? Então você começa a ter crise de consciência. Foi o que me fez sair e procurar a igreja presbiteriana mais próxima da Bíblia. Porque dizem que procure a igreja mais próxima da Bíblia. Foi o que me fez. Vamos lá. Vocês conseguiram entender essa parte aqui dos cenários? De como a doutrina ela pode ser, dependendo do contexto, dependendo ali da dinâmica, ela pode ser uma doutrina tanto terciária como secundária? Então, o propósito era esse, né? Ele não procura se aprofundar e defender um ponto de vista ou outro. E isso pode ser feito se o pastor quiser fazer como ele fez com a questão do batismo.
Então fica a seu critério aí, pastor, se o quiser. Ele só vai até essa parte aqui, ok? E aí ele traz algumas coisas interessantes para a gente. O caminho para a unidade. Então ele também vai falar que ele preza pela unidade, né? Ele evita o sectarismo, que é a divisão desnecessária, né? Existe a divisão necessária, a gente viu por questão de consciência, questão de concordância, as doutrinas ali, a forma de crer nas doutrinas vão conflitar, mas o sectarismo é a separação desnecessária, quando se pode manter, e a intenção dele o tempo todo é evitar essa separação desnecessária. Então, o caminho para a unidade: primeiro, reconhecer o limite. O cessacionismo e o continuismo são mutuamente excludentes no público, no caso, na igreja, né? No particular, tudo bem, ele vai dizer, mas no público, eles são excludentes, porque uns vão acreditar que deve se manifestar, outros não. Então, os dons são praticados ou não, né? No público, ali no culto público. Cuidado com o centro de gravidade. Isso aqui é bem interessante, porque tanto numa corrente ou outra, ele vai dizer que o maior problema aqui, não é a presença dos dons, mas quando eles se tornam um centro funcional do ministério, do culto, do evangelho. Então, quando essa manifestação se torna o centro, como eu disse para vocês, tem pessoas que vão para o culto e só acham que o culto teve o agir de Deus, foi bom, que se tiver aquela manifestação, se tiver as pessoas falando em língua, se tiver o sapatinho de fogo, então o centro já não é mais a palavra de Deus, já não é mais glorificar a Deus, né? Então tem essa questão aqui, ele vai dizer que o problema, mais que a diferença, o problema é quando essa questão dos dons torna-se o centro. Então quando Deus deixa de ser o centro, quando a palavra de Deus deixa de ser o centro. Então, mais que acreditar em continuar ou descontinuar, é colocar isso aqui no centro. E aí ele dá um conselho final, né, para que a gente continue seguindo em amor com os irmãos, né? Demonstre amor, tenha caridade ou amor, né? Humildade e graça para com os cristãos de opinião diferente. É o que a gente vem dizendo o tempo todo, né? Essas doutrinas secundárias, elas podem dividir a igreja física, mas não divide a igreja universal, a igreja de Cristo. Então as pessoas continuam sendo irmãs em Cristo, elas foram salvas por Cristo, pelo mesmo Cristo que nos salvou. Então, não é por causa dessa diferença doutrinária que divide fisicamente a igreja que nos divide espiritualmente. Então, temos o mesmo Senhor, somos irmãos em Cristo, independente de ser sapatinho de fogo ou não, né? Gostou do fedor? Eu acho que, eu não sei, mas eu tenho a impressão que para a gente é mais fácil aceitar isso, essa questão, e vê-los como irmãos mais facilmente do que eles nos verem. Isso que é bem. Exatamente, somos sorveterianos, né? As pessoas conversam com os amigos meus e pelo menos eu acho que uma das lições tem justamente essa zona nossa. Tipo, bem, eu dou, mas que seja positivo, né? E aí gera, pelo menos eu vejo assim, gera para alguns irmãos essa primeira diferença. Porque algumas pessoas manifestam qualquer tipo de coisa, né? E aí não vai ser eu vou dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Mas dentro da igreja fica tipo, eu falo em línguas e tu não fala. Dentro da própria igreja, eu tenho um dom de revelação e tu não tem. E aí vai se criando como se fossem pequenas ilhas, né? Competições também, né? Competições, né? E aí, uma das ênfases é que em algumas igrejas, determinados dons te colocam em alguns cargos, né? E não ter alguns dons necessariamente faz com que você não ocupe cargos. Sim. É um problema. Então a centralidade dos dons ali, mais uma vez, está tomando locais ali, né? Tomando gravidade. Então a questão aqui que a gente deve agir com amor, né? Cuidado com o centro da gravidade. Então a questão dos dons não deve nunca ser o centro aí da questão ministerial e deslocar, né, o evangelho, sempre o evangelho. Inclusive, eu não sei se está aqui, não sei se foi falado na aula passada, mas o pastor Elton citou uma organização que envolve várias denominações e que eles são meio que pentecostais, mas eles dizem que são pentecostais com cinto de segurança. Por quê? Porque eles são contidos nesse sentido, eles respeitam
as outras denominações nesse sentido aí, e são contidos e conseguem conviver e fazer missões com outras denominações não pentecostais. Eles conseguem entender essa divisão e ao mesmo tempo conseguem conviver juntos em missões. Então eles conseguem entender isso perfeitamente, né? Então eu vi o meu congregacional e eu brinco com eles e disse, eu digo, tua igreja nem quente nem fria, né, cara? Ela tá ali, né? Porque justamente a igreja tem essa característica, né? De ser tanta alma e tanta terra, né? Aí o conselho final: demonstre amor, né? Tenha caridade, proteja a unidade da igreja, esforce-se para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele vai dizer que é trágico, né, quando os dons dados para edificar causam destruição. Então é uma perversão, é uma inversão da finalidade dos dons, né? Os dons foram dados para que possa edificar, e aí vai causar destruição. E ele diz destruição, não separação, né? Então separar sim, mas destruir jamais, né? Pronto, aqui eu trouxe um print do que diz a nossa confissão de fé, né? A confissão de Westminster. Não tem um capítulo específico falando dos dons, mas no que tange a questão da Bíblia, né? Nossa revelação das Sagradas Escrituras aqui, né? Nossa revelação de Deus. No finalzinho vai falando aqui, ó. Primeiro vai falando da revelação. Vamos lá, eu vou ler toda. Ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, ele aqui fala da manifestação natural, né, de Deus por meio da natureza, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade. Ele vai falar da necessidade agora, necessária salvação. Por isso, necessidade da revelação especial. Por isso agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então a revelação especial, para que ela não seja corrompida, para que não caia no esquecimento, tudo, ela precisa ser escrita. Então é a Bíblia, né? Isto torna as Escrituras Sagradas indispensáveis. Aí ele vai dizer agora: tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Ele vai dizer que após o fechamento do cânon, aquele modo de Deus revelar a sua vontade, aquele modo especial de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, cessou. A referência que a nossa confissão faz. Ok, irmãos? Dúvidas? O apostolado é um dom ou função, cara? Aqui ele coloca como um dom. Como um dom. Eu entendi o apostolado como uma função, cara, né? Para aqueles que foram chamados certamente por Cristo. E é esse cara, esse apóstolo, ele tem inúmeros dons. O apóstolo é o enviado, né? Apóstolo quer dizer enviado, né? Exato. É a discussão. Ok, pastor, terminamos por aqui e aí fica a seu critério. Se o senhor quiser aprofundar o tema na próxima aula, o senhor pode orar encerrando? Irmão, o tema é sempre, esse tema de dons e língua, né? É sempre algo que traz muita dúvida, né, na gente. Porque será que realmente a gente deveria buscar? Será que realmente, por que parou? Né? E assim, eu já fiz na igreja do Vasco uma sequência, foi uma sequência, porque em uma aula só é difícil, né? Mas a gente pode dar uma pincelada no assunto, aprofundando um pouco mais a questão de profecia e desses dons milagrosos aí, né? Porque se a gente estiver errado, se realmente fosse para a gente estar buscando, então é bom quando a gente estuda e diz, não, tranquilo, porque é algo que Deus já explicou aqui e é importante entender. Então, se for para traduzir mais, pode sim trazer algo mais profundo sobre profecia e
dons de língua, que são aí, teoricamente, os principais aí, os dons que mais são evidenciados aí nas igrejas pentecostais, né? E como a gente não busca, a gente não tem aquela, isso chamado de frios e tal, como se uma igreja quente fosse uma igreja com todas aquelas manifestações ali, né? Então, fica a critério. Se não, irmão, se não houver tranquilo essa questão para vocês, a gente parte do próximo tema secundário, né? Que é o ministério feminino. Entendeu? Aí vocês ficam até dos irmãos aí. Se quiser, eu trago semana que vem. Se achar que não é importante, não está tranquilo, né? A gente já pula para o outro tema secundário, que é o ministério feminino. Então a gente vai para a ministério feminino, tá? Ok? A gente passa então para a ministério feminino, já que os irmãos não têm dúvida com relação a essa questão dos dons. Hein, Zoraida? Se tiver alguém que fala em línguas de casa, né? Algum pentecostal enrustido, né? Eu conheço um pastor presbiteriano, conheço dois, que falam em línguas. E um fala em casa, né? Segundo ele, né? O outro tem hora que não se aguenta, fala até na igreja também. Ele vai pro cantinho assim e dá a rajada dele. Exatamente, veja. 1 Coríntios, capítulo 14, a necessidade de ordem no culto. E ele, o versículo 27 e 28 diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou por muito 3, e isso sucessivamente. E haja que interprete, mas talvez no interprete, fiquei calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso, exato. Exato. Veja, a gente não vê hoje em dia ninguém interpretando. Não é? E eu entendo que o dom de língua é uma língua que é a verdade. Eu já ouvi uma história de que uma pessoa, um culto da rua, culto de rua, né? Culto numa praça, essa pessoa começou a falar numa língua estranha de verdade. E aí passa então um professor que estuda línguas mortas. Eu acho que é feito o latim, né? Então ele é estudioso de uma língua e aí ele escuta aquela pessoa lá do culto falando exatamente nessa língua. E aí ele para, e aí ele escuta aquela pessoa falando, e ele consegue entender o que ele estava falando. E aí ele não era crente, e ele ficou interessado, e vai perguntar como é que ele sabia falar aquela língua lá, que já é uma língua morta. E aí não foi um dom de línguas, foi realmente conhecimento, ou o dom de interpretar, né? Era realmente um conhecimento que ele tinha, porque ele era estudioso disso. E ele conseguiu naquele momento interpretar, entender aquele irmão que estava dando aquelas palavras que ninguém sabia.
Eu creio sim que Deus pode usar, né? Deus pode usar algo desse tipo assim. Mas não é labachuri e canta lá, labatá. Não é nada disso, que são palavras muito repetitivas. E não, isso não é dom de línguas, tá? Glossa, né? Glossa, que vem de realmente língua, e que é uma língua que existe, uma língua que alguém conhece, que alguém já falou, né? E então eu creio que pode manifestar sim, sabe? Dessa forma pode sim, mas as pessoas que estão pregando e bem empolgadas e ou se ele canta lá na praia e chupa bala soft e começa pererê parará, e aí mistura português com essa língua aí, não edifica, não tem mensagem nenhuma ali, não tem mensagem nenhuma ali, e acontece simplesmente para que as pessoas olhem para aquele pastor e vejam, aí está um homem espiritual, entende? Que homem espiritual, veja como ele está cheio do Espírito Santo, a ponto de falar em línguas ele nem controla, né? Algumas pessoas, né? Elas começam a idolatrar aquela pessoa, né? Sim, porque, sim. Eu falo para a irmã não tem línguas, então ela tem o poder de Deus, né? Sobre a vida dela, então ela pode revelar uma coisa de Deus que eu quero que Deus fale para mim, né? E existem algumas pessoas que estão atrás disso, sendo edificadas no meio vazio, porque não tem edificação nenhuma. Eu falei para uma igreja que a menina, uma senhora começou a falar, e a filha da mulher do pastor, a filha do pastor, ela chegou em casa e disse: mãe, por que aquela irmã lá falando língua estranha? Ela disse: filha, ela estava falando espanhol, ela estava falando nada de língua estranha, não, ela estava falando espanhol. Aí ela, isso foi, fulano, foi. Não tinha nada de Espírito Santo ali, não. E acontece em muitos casos, né? Você não entende, e aquela pessoa está falando ali, você está entendendo, você está achando que Deus está usando aquela pessoa. Serve de status, né? Como é? Certo. Sobre essa conceito da carta de Paulo aos Coríntios, referente a uma pessoa que vai fazer a tradução, que não pode ter mais que Deus é a programação do texto falando. Esses dons espirituais que uma pessoa tem pelo Espírito Santo, a linguagem, de acordo com o senhor falou, que são idiomas que já não existem mais nesse mundo, já estão mortos, ou realmente aquele dom do Espírito Santo que está habitado na vida daquela pessoa dons de linguagem celestial? Não, essa chama a língua dos homens ou dos anjos. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Ele está levando a uma hipérbole, né? É uma hipérbole. Mesmo que eu falasse, né? Então é como se fosse uma hipérbole. Não existe uma língua celestial que a pessoa está sendo possuída ali, aquele poder que está trazendo essa língua celestial, porque senão não edifica. Não edifica. Então o dom de língua lá em Atos 2, né? Foi um dom audível que as pessoas que ouviam entendiam. Não precisamos. Tem a palavra já.
Exato. Exato. Pode. Juntando o que o irmão Marcelo falou, o presbítero também já apontou, da preocupação de Paulo, tem uma coisa interessante quanto a essa questão das línguas durante o culto. Paulo diz que, claro, todos os dons são para edificação, e ele vai dizer que ele prefere falar poucas palavras numa linguagem que todos entendam do que falar muitas e não edificar ninguém entender. Ele até vai falar do escândalo. Então aquelas pessoas que estão visitando o culto, que veem aquilo ali, que não entendem nada, como elas vão ser edificadas? Como é que elas vão entender? Então ele tem toda essa preocupação com a ordem do culto. A importância do intérprete é que ele vai falar, mas que todo mundo entenda o que a pessoa está falando. Mas aí a questão é, cessou ou não cessou, né? Ou nós somos reformados continuistas, ou somos... Eu gostei daquele Moderado. Moderado? Continuista moderado, né? Não, é cessacionista moderado. Cessacionista moderado, né? Então, eu acho que eu entro nesse conceito de cessacionista moderado. Eu entendo que cessou de forma ordinária, mas de forma extraordinária pode acontecer. Algo extraordinário Deus pode usar sim, de forma extraordinária. Eu acho que ele pode sim dar uma pincelada maior nesse assunto, só para deixar mais sedimentado na mente da gente, né? Para a gente poder entender melhor. Agora, como a gente falou, ele, na nossa visão, dá para ser terciário, não precisa nem ser secundário. Ou dá para ser secundário se, por exemplo, chegar aqui uma pessoa e ela chegue muito efusiva nesse assunto, né? No meio do culto, dando as rajadas dela. Então essa pessoa então vai ser convidada para traduzir. Se ela não traduzir, ela vai ser convidada para se calar. E se ela não se calar, vai ser convidada para sair, né? Outro ponto que eu acho interessante é que pontuar melhor, porque hoje somos uma igreja mais equilibrada, mas a gente tem tantas igrejas que tem essa prática com o nome de línguas, como DPA, né? A gente tem tantas igrejas, é até bom para assim, o entendimento da igreja, né? Dizer que tem coisa que não é culpa da Bíblia, que não ser praticada, mas só que é uma massa tão grande que a gente se torna minoria, né? Exato. Como minoria tem que também defender a doutrina, né? Mas não deixa de ser um tema bíblico, né? A gente tem que estudar toda a palavra de Deus, não deixa de ser um tema bíblico, né? Então, se é Bíblia, a gente precisa ter conhecimento do assunto, né? E entender se houve aquilo ali naquele tempo, por que houve ali, né? Então, a gente poder separar, poder ter sabedoria, o discernimento de ver algo e poder julgar. Como? Tem que ter conhecimento para poder julgar, não é verdade? Então, se eu não tenho conhecimento, eu posso ser levado por todo tipo de doutrina. Então, sedimentando melhor esse assunto, a gente enraiza na mente dos crentes que a Bíblia fala, e aí quando o crente então se depara com isso, ele vai dizer, opa, a Bíblia diz isso, então eu não vou ser levado por todo tipo de doutrina. Até como batismo mesmo, foi uma das aulas que a gente teve outra visão, que eu uso como exemplo também. Você vê tantas igrejas, tem um tanque gigantesco, algumas
ou enquanto a nossa igreja vai apresentar uma luzinha lá em cima da cabeça. Então, é só essa questão de você ver e saber que não é a gente que faz da forma errada, mas que o que é que a Bíblia traz para isso. Exato. Eu me lembro quando eu ia ser convertido e chegou uma mulher lá para mim na faculdade e ela disse: olha, Deus está me revelando que você vai ser pentecostal. Eita! Veja. E aí aquilo ali me perturbou, viu? Aquilo ali me aperreou. E mas por que me aperreou? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Teve uma vez que uma menina que eu queria namorar com ela, e ela era presbiteriana, mas ela também ia para um culto pentecostal. E ela disse: olha, eu cheguei, falei para ela que estava interessado em namorar com ela. Ela disse: olha, eu tenho um culto que eu vou, que Deus vai me revelar lá, se é ou não para a gente namorar. Veja que coisa interessante, né? E eu acreditei nisso. Acreditei, então, tem um culto especial até na Várzea, e lá Deus vai revelar. Até eu vou para esse culto também. Então, essas coisas assim, que a falta de maturidade e conhecimento bíblico pode levar a gente a, sabe, acreditar, tropeçar, a ser levado por essas coisas. Eita, Deus está mostrando que eu vou ser pentecostal, então vou deixar a igreja presbiteriana para ir para a igreja pentecostal. Nada a ver. Quem foi que me orientou? Pastor Fubá. Cheguei para ele: Fubá, me disseram isso. Não, meu filho, nada a ver. Esqueça isso. Foi bem grosso. Esqueça isso, tem nada a ver não. Esqueça. Aí eu disse: tá bom. Eu esqueci. Ele não ensinou nada não, só disse para eu esquecer. Que não era. Mas veja, é interessante saber, ter essa capacidade de discernir e ver os irmãos fazendo as coisas, e você poder olhar discernimento espiritual, base bíblica, para dizer: não, isso aqui não tem nada a ver. Amém, irmãos? Então eu vou trazer, semana que eu trago um estudo baseado nessa questão aí dos dons, e vai ser resumido para a gente também não esticar demais nesse assunto, que eu acho que não tem necessidade, mas para mim dar uma reforçada no assunto, tá bom? Ok? Vamos ficar de pé para a gente orar. Por favor, Pedro, olha, encerrando esse momento. Pai querido e amado, louvado e agradecido, Senhor, pelo santo nome de Deus. Quero te agradecer primeiramente, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado por tudo que foi ensinado aqui nesta manhã, Pai. As tuas palavras foram lidas e ouvidas nesta manhã. Muito obrigado por tudo que temos recebido das tuas grandiosas mãos. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado e nos ensinado a cada um de nós como nós devemos andar nesse teu caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa que tem nos alcançado, pela tua graça que tem derramado sobre cada um de nós. E a tua graça, Senhor, nos basta para vivermos em paz diante do Senhor e diante dos homens. Muito obrigado, Senhor. Nos conduz para a nossa casa, nos dá um dia de paz e tranquilidade na tua santa presença. Nos prepara, Senhor, para logo mais à noite estaremos aqui reunidos, se assim for a tua vontade, e que seja feita a tua vontade na vida de cada um de nós. Abençoa cada família representada aqui nesta manhã. Abençoa também aqueles que não puderem estar conosco. Que a tua mão poderosa e os teus anjos estejam sempre acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Nos abençoa, fica conosco, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.